Mais uma vez, boa noite. Foi muito bom. O período que nós passamos cantando. Nós cantamos que o Senhor Deus nunca falhará, nunca nos deixará, não é? Nós cantamos que o Senhor Deus é o nosso castelo forte. Nós cantamos essa noite que a tua forte mão guarda os meus dias. Não foi isso que a gente cantou? Vamos só ver, hein? Eu começo e vocês me ajudem. Vamos tentar? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Hein? Vamos ficar em pé. Abra, por favor, a tua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Que bom que muitos têm esses versos guardados em seus corações, mas agora eu gostaria que de forma uníssona a gente lesse esses dois versos, porque eu gostaria de falar um pouco sobre Lamentações de Jeremias. Vamos lá, especificamente sobre esse pedaço da Bíblia. Então Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, todos juntos, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu Pai, eu agradeço, porque o Senhor nos deu a tua palavra. Te louvamos, ó Senhor Deus, porque podemos nos reunir ao redor das Escrituras e o Senhor tem preservado a Bíblia, ó Senhor. Pedimos por aqueles irmãos, ó Senhor Deus, que não têm as Escrituras, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Abençoe nosso irmão Felipe, nossa irmã Aninha, ó Senhor Deus, no cuidado com isso na aldeia, ó Pai. Ajude-os, possa fortalecê-los, que, ó Deus, até o dia que o teu filho voltar, ou que eles forem até a ti, ó Senhor Deus, eles possam ter escrito muitas porções da palavra e assim ajudar aquele povo. E outros irmãos que estão trabalhando nisso, que o Senhor possa abençoar. E aqueles irmãos nossos que esperam, ó Senhor Deus, que a palavra chegue até eles, eu clamo que o Senhor acrescente fé a cada dia, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Lamentações de Jeremias. Por favor, vamos só olhar aí. Olhe para mim, por favor. Capítulo 1, quantos versos tem? Capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Quantos versos tem? 22. E o 2? Capítulo 2, olha por favor. Quantos versos tem? 22. E o capítulo 4? 22. E o capítulo 5? 22. Quantas letras o alfabeto hebraico tem? Pode falar. 22, isso. Isso é uma obra-prima. Lamentações de Jeremias são poemas. Cada verso, capítulo 1, 2, 4 e 5, começa com uma letra do alfabeto. Agora olhe, por favor, para o capítulo 3. Quantos versos? 66. É o único que é diferente. Mas só que 66, você lembra da tabuada do 3? E o 6 faz parte da tabuada do 3. Se o 6 faz parte da tabuada do 3, o 66 também. E qual é o número que multiplicado por 3 dá 66? 22. Em vez de cada letra começar, cada versículo, cada 3 versículos é uma letra. É assim que esse livro é escrito. Se a gente pudesse ler na língua original. Que bom seria, hein? Seria emocionante isso daqui. Tá bom? Isso é só uma curiosidade. Agora, eu queria que a gente prestasse atenção qual o contexto e que a gente guardasse as devidas proporções. Nós vamos usar que as misericórdias do Senhor não têm fim hoje, sim ou não? Sim. Né? O seu amor nunca acaba. As suas misericórdias nunca acabam. Elas vão se renovar hoje
Aí amanhã, quando a gente acordar, vai ser novo de novo, e depois vai ser novo de novo, e a gente vai passar por essa vida, passando por dificuldades, alegrias, tristezas, vitórias, derrotas, e as misericórdias do Senhor nos sustentando, diariamente, todos os dias, sem parar, até o fim das nossas vidas. Então olha só, uma semana super dura para nós, sepultamos pessoas amadas. Imagine o irmão Ademilton, que sepulta um neto de 12 anos. Mas a gente fala com o irmão e, graças a Deus, sereno, com a esperança de encontrar o seu neto nos céus. Uma coisa dura, né? Alguns golpes realmente são duros e a gente quer ficar longe deles. Então, guardando as devidas proporções e lembrando que nossa vida é de altos e baixos, sempre assim, sempre assim. Eu ouvi uma frase esses dias, eu achei muito bacana. E a pessoa falando sobre dificuldades disse: todas as vezes que choveu, parou. Eu gostei daquilo. Gostei do jeito dela encarar a vida. Vamos lá, porque toda vez que choveu, parou. Então, para a gente saber o que está acontecendo aqui, vamos olhar ao redor do capítulo 3 primeiro. Primeiro, olhando ao redor do capítulo 3. Por favor, para o capítulo 1. Então você vê o que aconteceu com Jerusalém. Veja só o verso 1. Como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa. A Bíblia continua nos descrevendo: tornou-se como viúva, a que era tão grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Então, em vez de receber impostos, agora paga. Chora amargamente de noite, e as suas línguas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes, a Bíblia diz. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes, e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Aqui é bem claro que foi por causa da transgressão do povo que o povo está passando por isso. Nunca pegue um texto bíblico e tente simplesmente aplicar na vida de um ser humano. Não, cuidado, cuidado. Nós podemos fazer aplicações sim, sempre com cuidado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isto vale para qualquer época, para qualquer povo, para qualquer pessoa. A resposta é sim. É sim. Porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande a sua fidelidade. A resposta é sim. Só tome cuidado ao olhar para alguém, ou olhar para a sua própria vida e de repente você achar que você está passando por aquilo por causa de uma transgressão. Aqui é claro, mas vamos lá. Meus irmãos, vamos lembrar de Moisés? Moisés sofreu com o povo que ele dirigia. Qual foi o pecado de Moisés? Vamos lembrar de Jó? Vamos lembrar de Paulo? Vamos lembrar de Elias? Vamos lembrar de José? Só vamos tomar cuidado. Mas vamos continuar lendo, porque eu quero que você perceba o que está ao redor desse texto. Vai para o capítulo 2. Agora, depois da glória de Jerusalém, certo? Agora vem a fome. Capítulo 2, verso 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu à terra a glória de Israel. E não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó. E não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-as até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira cortou todas
toda a força de Israel retirou-se para trás da sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação, como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e tristeza. Verso 6 diz: e arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse o de uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene e o sábado, e a indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Irmãos, quando você olha o Senhor Deus fazendo isso, então vamos só lembrar de uma coisa. Israel sem templo, que é o que está acontecendo hoje, não tem a possibilidade, não existe nenhuma condição dele cumprir a lei. Não tem jeito. Toda lei é cumprida baseado no templo. Não tem templo, não tem como cumprir a lei. Muito bem, olhe para o verso. O verso está dizendo que o Senhor, ele arrancou o tabernáculo com violência. Ele diz que destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor pôs em esquecimento a festa solene e o sábado. Ele fala do rei e fala do sacerdote. Um povo que não tem mais o seu rei cuidando de si, e nem o sacerdote, ele está sem aquele que cuida das coisas materiais e aqueles que cuidam das coisas espirituais. Esse povo irá passar por fome e, com certeza, isso irá acontecer. Bom, aí você vai para o final do verso do capítulo 2, e a Bíblia diz no verso 20, vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. A Bíblia diz, hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas? As crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-ão no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Aqui o negócio começa a ficar mais duro para nós quando vamos ler o livro de Lamentações. Mas aí eu preciso ler com vocês isso daqui. Capítulo 4, verso 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom. Como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. A Bíblia está nos relatando, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão, a Bíblia diz, e ninguém lhe o reparte. Os que comiam comidas finas, agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram com carmesim, abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida, como no momento, sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos do que o corpo, mais vermelhos de corpo, do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos. Secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada, irmãos, percebam, foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque esses morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Creia nisso e continue sua vida. Esse
Isso é o que está escrito ao redor desse texto. Eu convido você depois a olhar, é um livro rápido de ler, são 5 capítulos, é isso. E você vai poder perceber o que está acontecendo ao redor desse capítulo 3, que justamente no seu coração a gente encontra estas palavras. Estas palavras, elas precisam animar o crente. E essa noite eu vim aqui para te dar uma palavra de esperança. Para que você, quando estiver triste, quando estiver passando por dificuldade, você lembre que isto é real na vida do povo de Deus. Deus, Ele cuida do seu povo. Hoje em dia, o povo judeu existe. Depois de passar por tudo que eles passaram, Assuero quis destruir, estão vivos. Hitler quis destruir, estão vivos. Isso aqui aconteceu, o próprio Deus causou isso a eles. E eles estão vivos. Ficam 2000 anos sem sua terra. Estão vivos. Cristo é o nosso rei. O mesmo Deus que faz isso com o povo de Israel é o Deus que envia seu Filho. É o Deus que envia o Santo Espírito. Lembrando que o envio do Santo Espírito é uma obra do Pai e do Filho. E esse Santo Espírito, ele nos consola da ausência do nosso Senhor. Ele vai voltar para nos buscar. Então eu quero dizer, aconteça o que acontecer. Esteja acontecendo o que esteja. Creia que Ele está cuidando de nós. E é assim. Se nós estamos passando por bons momentos. Está vendo aqui, ó? Ele estava feliz falando que casou com você. Mas um dia você fará raiva para ele. É normal isso aí. Mas você é pecador. Você vai fazer raiva para ela também. Aí vai estar aquele negócio triste. Porque a vida é de altos e baixos. É assim. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas a vida é de altos e baixos. Hoje nós estamos aqui. Mas imagine nós, né, nós crentes, ali junto com o irmão Ademilton, sepultando um neto de 12 anos de idade. É isso que eu quero dizer. Imagine, né, o irmão Paulo me ligou essa semana, né? Me ligou, acho que foi na sexta-feira. Vou passear um pouco para esfriar minha cabeça. A irmã Conceição fará falta, irmãos. Mas o nosso Deus resolveu levá-la. Aconteça o que acontecer, Ele está cuidando de nós. Então nós vamos cantar que o nosso Deus é poderoso, que Ele nunca falhará, que Ele nunca nos deixará. Nós vamos cantar, se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino já. Estamos vivendo já no reino. Vamos cantar? Vamos cantar a tua forte mão. A tua forte mão guarda os meus dias. Vamos cantar? Vamos. Tá bom? Agora, no momento de alegria e no momento de tristeza também. Guardando as devidas proporções. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas na vida desse povo, além do que eu já li, agora vamos para o capítulo 3 do nosso estudo de hoje. Vamos lá. Jeremias dizendo: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, Ele exclui a minha oração. Eu não vou ter tempo de falar de tudo, mas imagine um crente falando assim. Eu não vou ter tempo de falar de tudo, então só quero que você marque ele dizendo: Ele exclui a minha oração. Não vou voltar nesse verso, tá bom? Fechou os meus olhos, fechou os meus caminhos
com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como o urso em emboscada, um leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nas minhas entranhas as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. E aí eu quero agora que a gente perceba os 3 próximos versos. Porque a coisa mais triste na vida de um crente é o que vai ser falado nos 3 próximos versos. Vamos lá. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então eu disse, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Puxa, irmãos, então vamos lá. Quantos de nós passamos por momentos tão difíceis assim, hein? Tem que falar a verdade. Então vamos lá, vamos ver. Esse homem, ele não tem força, ele não tem esperança, e ele não tem paz. Muito bacana o jeito do irmão saudar a igreja, né? Ele fala assim, que é bíblico isso. Saudo a igreja com a graça e a paz. Ele parou aí? Foi assim que ele falou? O irmão Felipe? Do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Saudo a vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas esse irmão que está escrevendo aqui, ele falou que perdeu isso. Mais uma vez eu digo, paz que só o Senhor pode nos dar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não é isso? Essa paz não é ausência de guerra. Não é. Você pode estar na maior confusão da sua vida e mesmo assim ter paz. Quão bom será se cada um de nós, aconteça o que acontecer na nossa vida, a gente possa ter paz em todos os instantes. A saudação é claro que é boa, porque é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente sauda, diz amém e quer viver nela, não é? Não é isso? Só que este homem aqui diz que o Senhor arrancou a paz da minha alma. Não é por menos, né, irmãos? Pelo que a gente leu, tem que falar a verdade. Esse homem foi chamado para um ministério de fracasso. Aos olhos humanos, o ministério dele é um ministério de fracasso. É claro que não é um ministério de fracasso quando a gente olha para o que Deus está fazendo. Ele é um profeta no meio do exílio. As pessoas indo para o exílio, ele ficando. É uma super confusão. Na verdade é uma loucura o ministério desse homem. Mas nada dá certo. Aos olhos humanos nada dá certo. Nem o rei o obedeceu, se entregando. Isso é o que acontece na vida desse homem. E por isso ele diz isso. Aí ele perde a paz. E eu quero dizer uma coisa a você. Irmãos, a paz no Senhor é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter. É claro que o fruto do Espírito, irmãos, tudo aquilo é importante. Mas eu vou dizer a você, irmãos, é assim, ó. Eu acho que quando eu olho para para o amor, a fé e a paz, são coisas que eu vou falar para você. Das faces do fruto do Espírito é o que eu mais quero na minha vida. De verdade, estou dizendo eu. Porque eu acho que as outras facetas do fruto do Espírito são alcançadas por meio disso. Com amor, fé e paz. É claro que todos são importantes, eu sei disso, eu sei. Não estou falando da fraqueza de um homem que sabe que não tem todos os atributos na vida. O que mais busca são amor, fé e paz. Esse homem, ele perde a paz. Além disso, ele não tem forças para lutar. A Bíblia está nos dizendo aqui no verso 18, já pereceu a minha força. Não tem força para lutar. É que esse homem é um homem chamado por Deus. Do mesmo jeito que você é um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus. Porque todos nós aqui temos chamados. A gente tem chamado para cuidar da nossa esposa, do nosso marido. A gente tem chamado para cuidar dos nossos filhos e dos nossos pais. A gente não desiste dessas pessoas. Eu tenho chamado para cuidar dessa igreja, eu não desisto dela, irmãos. Você acha que um dia eu vou embora? Por mais que eu queira. Eu não estou falando que eu quero hoje, não é nada disso. Mas de vez em quando dá vontade de ir embora.
Mas é o pecado, tá? Não é que eu tô magoadinho, não. Ah, Ney tá magoadinho com a gente, não. Tô nada de magoadinho. É mais fácil vocês ficarem magoados comigo, que eu sou mais chato que vocês. Vocês são legais. O chato aqui sou eu. Mas eu não vou embora. E eu estou pedindo que Deus me sustente, para que eu não envergonhe o nome dele também. Entende como é? A gente não desiste. Só que a gente precisa da força que o Senhor, só o nosso Deus pode dar. Sabe por que você não desiste do teu filho? Aquele negócio que eu brinco com vocês. O filho faz. Aí daqui a pouco, é uma brincadeira, tá? Bate na porta. É ele. É ela. Você abre a porta. Não é de verdade, é do teu coração, tá? Você abre a porta. Ele está do lado de fora, você fala, entra. Aqui você tem cama. Aqui você tem banho. Aqui você tem comida, pode entrar. Aí você fala para o teu filho, você não desiste dele. Mas esse homem está dizendo, eu não tenho mais força. Já se sentiu assim? Como um homem, como uma mulher que parece que não tem mais força. Aí esse homem, além de não ter força, aí piorou tudo. Sabe por quê? Porque ele está falando que não tem mais esperança. Essa é a condição desse homem, verso 18 de novo. Então eu disse, já pereceu a minha força, como também a minha esperança, irmãos, no Senhor. Irmãos, nós não temos coragem de falar disso assim. Ainda bem. A gente fica quietinho falando no nosso coração, que nós somos hipócritas. Ainda bem. Mas Jeremias está dizendo, eu perdi a esperança no Senhor. Ah, irmãos, como é duro ler esse texto. É duro ler isso aqui. Mas é duro pensar no que ele está vivendo também. Por isso que é assim, sabe aquele negócio da minha dificuldade sempre ser maior que a do outro? Sabe esse negócio? Não, mas só que do mesmo jeito que a minha dificuldade parece ser maior que a do outro, a gente tem que lembrar que o Senhor, ele inspirando os apóstolos, ele diz que ninguém vai receber tentação além do que pode suportar. E do mesmo jeito que ele mandar a tentação, ele manda o escape, não é? Então vamos lá, irmãos. Porque esse homem aqui, ele está desse jeito, a gente se entristece, como pode uma coisa dessa? Mas aí o texto não para aqui. Isso é bom para a gente. O texto não para aqui. Não tem esse negócio com Deus de parar aqui. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus não é a última palavra. Tá bom? Então vamos imaginar que alguém aqui está sofrendo, você que está me ouvindo, e vai me ouvir ainda, talvez você seja até um pastor que está passando por alguma coisa, está me ouvindo? O texto não para aqui. Porque o juízo de Deus não é a última palavra. Tem coisa depois do juízo do Senhor. E aí esse homem continua a conversar conosco. E a Bíblia diz no verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Tá certo. Disto me recordarei na minha mente. E aí a Bíblia diz, por isso esperarei. Isso é lindo. Por isso esperarei. Esse é o verso 21. E aí a gente vai olhar o que esse homem vai escrever para nós, dizendo neste momento, depois de dizer que não tem paz, depois de dizer que está sem a força do Senhor, depois de dizer que perdeu a esperança no Senhor, ele diz, eu esperarei. E aí o texto é desse jeito. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É nesse contexto que ele diz isso. É nesse contexto. No contexto da dificuldade. Ele está dizendo isso não num dia de vitória. Ele está dizendo isso quando ele estava na pior fase de sua vida. Dizendo que perdeu a paz, dizendo que perdeu a esperança, dizendo que perdeu as forças. É nesse contexto que ele olha para Deus e fala que vai esperar. Vamos lá. Esperei com paciência e ele inclinou para mim os seus ouvidos. É lindo, não é?
Agora a gente vai começar a ver um judeu escrevendo. Como que o judeu faz para escrever coisas importantes? Quem me ajuda? Ele repete. Boa aluna da EBD, parabéns. É assim que um judeu faz. Ele repete palavras, ele repete frases, ele repete ideias. A grande questão aqui é a gente saber esperar. E é bom esperar sem resmungar, hein? O que você acha? Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Bonito isso, né? Agora veja a beleza desse texto, irmãos. E o jeito de Jeremias repetir ideias, repetir palavras para nós, repetir frases. Então ele diz no verso 21 que vai esperar. Verso 24, a minha porção é o Senhor. Ele disse no verso 21 que vai se recordar. Ele diz no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No verso 22 ele fala que as suas misericórdias não têm fim. No verso 23 fala que elas são novas a cada manhã. No verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, o quê? Esperarei nele. Ele diz esperarei no verso 21, diz esperarei no verso 24. Agora veja, bom é. Perceberam já? Vamos ler? Verso 25, bom é o Senhor. Verso 26, bom é ter esperança. Verso 27, bom é para o homem. Vamos ler. Vamos ler o texto completo. Estão acompanhando? Estão acompanhando? O que a gente vai fazer? Esperar. E ver o que Deus é. Então, verso 24 diz que nós vamos esperar nele. É o profeta dizendo: bom é o Senhor para os que esperam por ele. De novo, sim. No verso 21 ele está falando que vai esperar. No verso 24 ele fala que vai esperar. No verso 25 está falando que é para esperar. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança. Mas ele perdeu. Mas olha só, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Eu paro aqui rapidinho. Muito bom. De vez em quando, irmãos, é só isso que a gente pode fazer. Esperar. Eu sei que a gente também incentiva, e existe um incentivo na Bíblia, a gente levantar. Aquele negócio do filho pródigo. Está passando por um problema. O filho pródigo, né, está lá, gastou tudo que tinha. Daqui a pouco ele se arrepende. E o arrependimento dele tem que ser demonstrado. Então ele se levanta. Está certo. Mas eu te pergunto, numa situação como essa, um profeta profetizando para o povo que está passando por isso. Chega um momento, irmãos, que a melhor coisa a fazer é esperar. E é esperar em silêncio. Vamos só, daqui a pouco a gente vai para um texto do Novo Testamento, porque eu quero dar um exemplo, que foi até dado hoje pela manhã. Eu quero dar um exemplo. Verso 27 diz: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. No verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Verso 28, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. E o verso 29, ponha a sua boca no pó. Talvez lá a gente não consegue falar nada mesmo, né, irmãos? Talvez ainda haja, a Bíblia diz, mais uma vez, esperança. Muito bem. Vamos pensar um pouco no silêncio. Vamos pensar no silêncio de Jesus. Vamos lá, Mateus? Vamos lá para Mateus. A gente vai para Mateus, capítulo 27. Bom, que tipo de silêncio, por exemplo, foi o silêncio de Cristo? A Bíblia diz no verso 11 do capítulo 27, e Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes.
e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, a Bíblia diz, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte, veja bem, que o presidente estava muito maravilhado. Aqui está alguém que espera no Senhor. Você, que é conhecedor da Bíblia, sabe por onde ele tinha passado na noite anterior. E agora chegou o momento dele ficar em silêncio. Eu, na minha mensagem, disse agora há pouco a vocês que a gente não deve ficar resmungando. Mas o silêncio de Cristo também não foi um silêncio de um derrotado. Você percebeu isso no texto? O silêncio de Cristo foi um silêncio que deixa Pilatos maravilhado. Então vamos lá? Vamos esperar no Senhor? Se a resposta for sim, se cada coração essa noite está dizendo sim, eu vou esperar no Senhor, vamos esperar então em silêncio, porque de vez em quando é bom fazer isso, mas a gente não pode ter um silêncio de um derrotado. A gente tem que continuar nossa vida e ficar em silêncio para a glória de Deus, porque agora é momento de se dirigir a Ele em silêncio e esperar a sua vontade na nossa vida. Muitas vezes é isso que a gente precisa, irmãos. Como o profeta Jeremias. Não é qualquer silêncio o silêncio de Cristo. Pois a gente devia pegar o mesmo exemplo do nosso Senhor e aplicar na nossa vida. Sabe, você está passando por problemas muito difíceis? Está ruim a sua vida? Você, Neil, eu vou fazer isso. Eu vou esperar no Senhor e vou ficar em silêncio para a glória de Deus. Mas não fique em silêncio de uma forma que as pessoas pensem que você está passando por problemas. Se você precisar, a gente sabe que existem outros textos que a gente tem que realmente confessar nossa fraqueza uns aos outros, não tem nenhum problema nisso. Mas talvez seja o momento de você esperar pelo Senhor, num silêncio, que os outros se maravilhem. Se você puder passar por isso nesse instante, se a sua vida, ela cabe isso agora, que você aceite o conselho do Senhor e que você continue vivendo a sua vida de dificuldade no momento para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos voltar lá. E por que que a gente pode fazer isso? Vamos voltar para o texto de Lamentações, por favor, capítulo 3. A gente volta para o texto de Lamentações, capítulo 3, e o verso 30 diz, dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. E aí, o porquê. Verso 31, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pronto. Sabe aquela frase que eu gostei de uma pessoa que estava passando, achando que estava passando por dificuldade? Toda vez que choveu, passou. Ou parou, sabe? Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Meu irmão e minha irmã, se por acaso você se sente desse jeito, o Senhor não vai rejeitar para sempre. Não é do agrado do Senhor fazer o que Ele fez com o povo de Israel. Não é. O povo de Israel estava passando por isso. Irmãos, é duro passar pelo que o povo de Israel... Irmãos, nenhum de nós quer passar por isso. Nenhum de nós. Só vou pegar a parte mais difícil, pelo menos para mim, do livro, que isso não tem como, isso tem que tocar no nosso coração. Pensar que mulheres cozinhavam seus filhos. Não dá, irmãos. É realmente triste. Isso no nosso coração não pode ser aceito, isso aí. Mas a gente sabe que dependendo do que acontecer, isso é possível. Mas vamos lá? É da vontade de Deus fazer isso com o povo? Pois o Senhor não rejeitará para sempre, verso 31. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. É isso que ele está dizendo para nós.
pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Então está aqui. É claro que não, ele não quer fazer isso conosco. Irmãos, o que acontece com a gente é porque nós somos pecadores. É por isso que a gente morre, é por isso que a gente passa por dificuldade. Nós sofremos, e eu insisto em dizer isso durante o meu ministério. Pecadores sofrem, nós sofremos. Devido ao nosso pecado, é o pecado da humanidade, daqueles que nos cercam. A grande questão é que quando vem um grande temporal, então imagine, vem um grande temporal, ele atinge todos. Entende? Existem coisas que a gente precisa denunciar mesmo. Nós, como crentes, precisamos denunciar. Porque a vida, imagina, vamos pensar no nosso país. A vida no país está contra a vontade de Deus, a gente tem que denunciar. A vida no nosso país é uma vida de injustiça, temos que denunciar, lógico que temos que fazer isso. A gente não pode deixar o país cair no desprezo do Senhor. Claro que a gente não pode fazer isso. Mas é assim, irmãos, quando vem um temporal, vem sobre todo mundo. A questão é, sabe aquela brincadeira que eu faço com você? Avião que tem crente dentro cai? Cai. Navio que tem crente dentro afunda? Afunda. Opa. Acontece isso, não acontece? A questão é essa. A questão é essa. As dificuldades vêm sobre todos. Não importa quem são. O sol nasce sobre justos e injustos, ruins e bons. A chuva cai sobre justos e injustos. É assim. Então, acontece mesmo da gente estar numa dificuldade, passando junto com os outros. Irmãos. Fala a verdade, todas as vezes que você passou por uma dificuldade com a sua família, dentro do seu lar, a culpa foi sua? Ou você passou junto, muitas vezes, sem ter nenhuma culpa no que estava passando, né? Ou no seu serviço, ou qualquer coisa parecida, a culpa foi sua? O Senhor não se agrada disso. Só que Ele é um Deus que Ele controla tudo. Tudo está no controle do Senhor. Então, aí a gente só precisa também pensar numa outra coisa. De quem é a responsabilidade de tudo que acontece no universo? O Senhor Deus, Ele nunca se exime da sua responsabilidade de Deus soberano. Nunca. Nunca. Então preste atenção nisso. Verso 37, tá? Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não mande? Ele não tem agrado de fazer o que faz. Mas aconteceu? O Senhor Deus não se exime da responsabilidade de Deus soberano que Ele é sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre o nosso povo. Ele manda. Então vamos lá. Em certa ocasião nesse país, já faz alguns anos, uma criança, ao ser roubado o carro da sua mãe, vocês devem lembrar disso, eu conto essa história de vez em quando. O carro da mãe foi roubado, a mãe não teve tempo de arrancar a criança de dentro do carro, e o cinto agarrou na perninha da criança. Não sei se todos lembram disso. E o assaltante saiu com o carro. Uma amiga minha me perguntou: onde estava Deus nesse momento então? A minha resposta foi: quando ela bateu a cabeça a primeira vez no chão, talvez ela não resistiu e morreu. E Deus estava com ela nos seus braços. Era lá que Deus estava. Deus, Ele nunca se abala. Deus, Ele continua no seu trono. As coisas podem mudar de lugar, Ele continua lá. As placas tectônicas, sabe quando o tsunami acontece? Sabe, elas vêm. E Ele vai falando assim: pode vir. Mais um pouco, encostem uma na outra. Ele diz isso: encostem, apertem, apertem. Agora, é Ele que faz aquilo. Ele controla tudo. Não há nada feito neste mundo que Deus não disse é assim. É Ele que manda.
No verso 38, porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? Entende isso daqui? Você entende isso? E meus irmãos, nunca é o inimigo, tá bom? O diabo não tem poder, a não ser que Deus permita que ele nos tente. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a todos. Ah, não é a todos. Então não é a mim, né? Não é a você também. Não é a todos. Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá joia? Irmãos, o papel do inimigo é tentar. O nosso papel qual é? Resistir ao diabo. Ah, ele vai fugir, né? Ah, quando você resiste, ele não vem, né? Falar dos seus filhos, né? Entrar nos seus filhos, não, né? Entrar no seu casamento também não, né? Não, né? Isso. A gente resiste e ele foge da gente, né? Sabe por quê? Porque tudo está nas mãos do nosso Deus. Tudo. Então o que aconteceu na vida do povo de Israel não foi obra do diabo. Foi o Senhor Deus fazendo o que devia fazer com o seu povo. Nunca é obra do diabo. A obra do diabo é tentar. Agora, o que eu faço com a tentação é uma outra coisa. Joia? Porque eu sou pecador. E aí, o Senhor Deus, ele faz isso. E aí vem um recado para nós. E eu termino aqui, deixo para os irmãos lerem o restante do capítulo. De que se queixa, pois, o homem vivente? Eu quero deixar, por enquanto, essa pergunta. Por que a gente está reclamando? Olha só, olhe para esse povo, irmãos. Esse povo está passando por tudo aquilo que a gente leu. E sabe o que Deus faz? Olha para ele e pergunta do que você se queixa. Já pensou a resposta que o povo poderia dar ao Senhor? Agora, diante do Altíssimo, quem fala alguma coisa? Hein? Diante do Altíssimo, quem é que fala alguma coisa? A não ser que eu sou pecador. Hein? A não ser que eu sou pecador. Diante do Altíssimo, o que nós vamos fazer? Irmão, se ele chegasse aqui agora, repito, não fica um aqui em pé. Não tem um que fique sentado se ele aparecer agora. Se ele viesse aqui com a sua glória e enchesse esse lugar, como ele fez um dia com Salomão, o que aconteceu? Todos caíram. Não tem ninguém que ouse perante ele levantar os olhos se ele não deixar. De que se queixa, pois, o homem vivente? Passando por isso, o Senhor Deus vem e fala ao povo, de que se queixa, pois, o homem vivente? E aí a Bíblia diz, queixe-se cada um dos seus pecados. E aí eu quero dizer, ao se queixar dos nossos pecados e reconhecer que somos pecadores, o que nós estamos fazendo com os nossos pecados? Porque assim, irmãos, olha, vou dizer aqui, nós somos falhos? Somos. Né? É bom de vez em quando ouvir uma pessoa como o irmão Felipe agradecendo, né, a Deus pela igreja, agradecendo a igreja. Claro, isso é bom. E vocês sabem que eu gosto de pastorear vocês. Eu gosto de pastorear vocês. Mas vamos falar a verdade, nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Sim ou não? A questão é o que nós estamos fazendo com aquilo que está errado na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que está errado na nossa vida? Então, rapidinho, olha só. Irmãos, como é que está o nosso casamento? Tá bom? O problema do povo aqui era os sábados, tá? O problema do povo aqui era a idolatria, tá bom? A gente sabe do texto, tudo bem? Vocês conhecem os livros históricos, sabe o que o povo fez. Mas vamos lá. Estamos nos queixando de alguma coisa e queremos esperar no Senhor em silêncio. Como está a nossa vida?
Acreditamos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Tudo está jóia? Como está o nosso casamento? Como estão as nossas finanças? Como está isso? Como está o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como está a criação com eles? Vou dizer assim, você que tem filho mais velho, você tem irritado seu filho, por exemplo? Como está isso? Como está a sua vida no teu emprego, hein? Como está a tua vida aqui? Está tudo bem aqui na igreja com você? Está tudo bem aqui na igreja comigo? Como está a nossa vida? Como está a nossa vida com os nossos vizinhos? Como é que está tudo isso aí? Vamos olhar para dentro de nós, vamos pensar, porque daí a Bíblia diz assim para nós: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, e por isso não perdoaste. Só que eu quero parar aqui e dizer a você o seguinte: para a salvação, nós já temos a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos perdoa, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está tudo certo. Então, tem jeito para a salvação e tem jeito para melhorar de vida. A questão é o que nós estamos fazendo com o nosso pecado. Está ferido? Pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande a fidelidade. O amor dele continua e continua e continua e continua. Está ferido? Ele pode te dar a cura nesse sentido hoje. Você precisa de salvação? Pois Ele pode te dar em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós. Tudo tem jeito. As pessoas vivem dizendo que algumas coisas não tem jeito. Não, tudo tem jeito. Tá bom? Em Cristo Jesus, tudo tem jeito nesta vida. E quando esta vida acabar, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. E aí é melhor ainda. Que Deus te abençoe. E que você esteja firme na caminhada até o céu, nessa vereda que Deus preparou para que a gente andasse nela. E essa vereda que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai. Ajude-nos como igreja a olhar para o Senhor, entender, ó Pai, a Tua vontade para a nossa vida, para a vida do ser humano, para o nosso casamento, ó Pai Santo, para a nossa igreja, e fazer a Tua vontade. Nas dificuldades, ó Senhor Deus, que a gente lembre da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor, ó Senhor Deus, nos dê a paz que só Cristo pode nos dar, e que a gente ande, ó Pai Santo, confiante na rocha que é Jesus, que a gente ande de acordo com a Tua palavra, que a gente ande guiado pelo Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome e para a glória do Teu Filho Jesus. E é em nome dEle que eu oro e que eu agradeço. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.